Olá, mãe de adolescente, tudo bem por aí? Seja muito bem-vinda a esse programa. Aqui eu te ajudo a melhorar a comunicação com seu filho adolescente para reduzir conflitos comuns desta fase. Eu sou Priscila, pedagoga, analista corporal e mãe de um adolescente. E o tema do episódio de hoje é como lidar com um adolescente que se tranca no quarto. Isso acontece por aí? Você também vê o seu filho adolescente trancado no quarto? Ele vive trancado no quarto? Você sente que cada vez ele se afasta mais de você, evita conversas, está sempre no celular, jogando ou simplesmente isolado? Se isso aconteceu com você, fica aqui comigo até o final, porque hoje eu vou te mostrar por que isso acontece e não é só porque ele é rebelde. Vou te mostrar os erros que a maioria das mães comete e que fazem o filho se afastar ainda mais. Vou te mostrar como entender a mente do seu filho e saber exatamente como falar com ele. E vou te mostrar estratégias práticas e exercício prático para testar ainda hoje e ver a diferença no comportamento do seu filho adolescente. Então, se esse tema te interessa, já fica por aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo. E se você tem alguma amiga que também é mãe de adolescente, encaminha esse vídeo para ela. Na adolescência, o seu filho, ele tende naturalmente a se isolar. E hoje eu vou te explicar o porquê que isso acontece. Existe uma diferença entre o que é comportamento comum da adolescência e o que é uma característica da personalidade do seu filho adolescente. Isso mesmo. Cada tipo de adolescente tem um traço de caráter, tem uma personalidade diferente. Cada filho adolescente é único e eles têm um traço de característica diferente um do outro. Então, tem comportamentos, sim, que são básicos da adolescência? Tem, mas você dizer que todo adolescente é igual, não é verdade. E se você ficar aqui até o final, você vai entender por quê. Primeira coisa, vamos entender o que está acontecendo na mente do seu filho adolescente. Pensa só, ele era uma criança, até pouco tempo atrás. Você conhecia todos os jeitos dele, você conhecia o que ele gostava, você sabia como agradar, você sabia o que irritava ele, você conhecia completamente essa criança que morava aí. E agora ele é um adolescente e está totalmente diferente. As coisas que ele gostava, ele não gosta mais, ele te responde de uma forma diferente, ele não se interessa mais por nada, ele só quer ficar isolado no quarto o tempo todo. Se você deixar, ele fica lá dentro o tempo todo. E se você insistir e pressionar para ele sair, vocês acabam discutindo. Não é isso que acaba acontecendo? Mas é importante entender o que está passando na mente do seu filho adolescente. Então, antes de qualquer coisa, mãe de adolescente, você precisa entender uma coisa. O isolamento do seu filho adolescente não é sobre você, tá? O que acontece no cérebro do seu adolescente? Vamos pensar? Ele está passando por mudanças hormonais intensas. Essas mudanças hormonais afetam o humor do seu filho adolescente, afetam o comportamento, a necessidade de autonomia. Isso faz parte da adolescência. Isso é o comportamento comum da adolescência. Eles estão passando por mudanças hormonais intensas. Então, isso vai afetar, vai mexer com tudo isso. Para você ilustrar, né? Vamos pensar aqui, mãe, né? Então, você sabe que quando você está na TPM, você muda completamente. Não muda. Por quê? Mudanças hormonais, alterações hormonais que acontecem no período que você está na TPM. Não faz você mudar? Agora, imagina o adolescente que ele está acontecendo com mudanças hormonais intensas no corpinho dele, no organismo dele, no cérebro dele está mudando. Então, é natural que isso afete esse humor, esse comportamento e essa necessidade de autonomia que ele tem, tá? Então, isso é natural. Outra questão, o córtex pré-frontal dele, que é responsável pela tomada de decisões, né, a parte responsável pela tomada de decisões do seu filho adolescente, ela ainda está em desenvolvimento. Então, pense nisso, ele ainda está desenvolvendo a parte de tomada de decisões. Por isso, o adolescente ele é tão impulsivo, ele toma decisões sem pensar, porque essa área responsável pela tomada de decisão ainda não está totalmente desenvolvida, demora para desenvolver. Né? Vai até ainda, hoje em dia é considerado adolescência, não é mais até os 18 anos, né? É considerado basicamente até os 24 anos, porque é o período que o cérebro ainda está em desenvolvimento. E a busca por independência emocional faz parte do amadurecimento do seu filho, tá? Então, seu filho está amadurecendo. Naturalmente, ele precisa e faz parte dele buscar essa independência emocional. Até então, ele dependia emocionalmente de vocês o tempo todo, de você, mãe, do pai, da família ali próxima dele. Tudo que ele conhecia, todo mundo que ele conhecia, era o que vocês ensinavam para ele, era a visão que vocês tinham da vida e do mundo, era o que ele conhecia. E agora, ele está começando a conhecer o mundo lá fora, ele está fazendo novas amizades, ele está vendo outras coisas, ele está conhecendo e está observando de uma forma diferente as coisas. Então, essa busca por independência emocional faz parte do amadurecimento e é saudável, ok? Então, vamos analisar aqui o que é um comportamento comum da adolescência e o que você precisa ter uma atenção, porque é preocupante, e
a gente vai ver o que faz parte da personalidade dele também, tá? Então, primeiro, o que é um isolamento comum da adolescência? Tá? Que é natural, todos os adolescentes em algum momento vão passar por isso. Passar mais tempo sozinho para processar informações. Tá? Preferir a companhia dos amigos a companhia da família. Buscar mais privacidade e evitar longas conversas, tá? Então, isso aqui é isolamento comum do adolescente. Vai ter a hora que ele vai querer passar mais tempo sozinho, porque o jeito de processar a informação de um adolescente não é igual ao jeito de processar a emoção e a informação de um adulto. Ele processa diferente. Então, ele precisa de um tempo maior para processar isso, tá? Preferir a companhia dos amigos, porque ele sempre tem sua família e agora ele quer ser aceito pelos amigos. Os amigos entendem o jeito dele, e às vezes eles falam, minha mãe, você não me entende, pai, você não me entende. Ele acha que o amigo que entende. Então, ele acha isso. Então, é natural para ele sentir que na companhia dos amigos ele pode ser ele mesmo, porque ninguém ali vai ficar criticando, julgando ele dessa forma, como o pai e a mãe, de repente, cria essa expectativa nele. Então, ali ele pode ser ele mesmo. Então, muitas vezes, ele prefere estar com a companhia de amigos, tá? E buscar mais privacidade, evitar longas conversas, natural também dessa fase. Agora, quando que o isolamento ele se torna preocupante? Quando que você tem que virar aquela chavezinha e ligar aquela lâmpadazinha de alerta, tá? E se for preciso até fazer um acompanhamento, fazer uma investigação com o especialista, com o médico, né, exames. Então, quando que é realmente preocupante? Você tem que ter mais uma questão de alerta. Quando evita totalmente o contato social, tá? E nem interage com os amigos. Então, aquele adolescente que interagia com os amigos e, de repente, ele evita todo o contato social, ele não se interessa mais por nada, e ele nem interage com os amigos, isso é preocupante. Aí você tem que ligar a questão de alerta, tá? Quando ele perde o interesse por atividades que gostava antes. Então, ele gostava de brincar de um monte de coisa, ele gostava de fazer as coisas, de assistir determinadas coisas, e agora ele não gosta de mais nada. Ele gostava e não gosta de mais nada. Ele perdeu interesse por tudo que ele gostava, e não tem outras coisas que ele está se interessando agora, só ficar no quarto o tempo todo, não tem mais nada que ele se interessa, mesmo que você ofereça, mesmo que você disponibilize, mesmo que você coloque à disposição dele essas outras opções, ele não se interessa, é um sinal de alerta. Então, liga o seu alerta, que é preocupante. E quando ele apresenta principalmente sinais de ansiedade, sinais de depressão, irritabilidade excessiva, então essas são questões que sim, são preocupantes, não são naturais, que a gente tem que cuidar, tem que procurar um profissional, tem que fazer um acompanhamento. Por quê? Porque quer dizer que esse adolescente ele está sofrendo, ele não está passando por uma fase fácil, ele precisa muitas vezes de uma intervenção, ele precisa muitas vezes de uma ajuda, e aí você como mãe tem essa responsabilidade de ter esse olhar para ele, de preocupação e de fazer algo para ajudá-lo nessa questão, tá? Então, essas questões aí tornam o isolamento realmente preocupante, tá? Agora, o que ninguém te conta, o que eu vim aqui hoje para te contar, é que existem diferentes razões para cada filho se isolar, para o isolamento de cada adolescente. Então, dependendo da personalidade do seu filho, ele pode se isolar por um motivo diferente ou não. E é aí que muitas mães erram. Por quê? Cada adolescente se isola por um motivo diferente. E se você não entender a personalidade do seu filho adolescente, como que a personalidade dele funciona, você pode até estar fazendo coisas ou falando, agindo de uma forma que, em vez de aproximar o seu filho, afasta ainda mais o seu filho. Agora, então, vamos lá. Por que o seu filho tem tanta necessidade de se isolar? Muitas mães falam para mim, né, nos atendimentos, né, lá pelo Instagram, né, muitas mães falam para mim assim, Priscila, meu filho antes era muito comunicativo e agora ele só fica no quarto. A gente precisa entender uma coisa importante, tá? Existem 5 principais razões para o isolamento do seu filho adolescente, tá? E a última dela, a quinta, é a que a gente vai mergulhar mais hoje, né, nessa aula de hoje, é que eu vou falar mais detalhadamente para vocês. Mas vamos analisar as 5, mas fica aqui porque a última é a que mais vai te surpreender. Então, mudanças cerebrais, tá? O seu adolescente e processa emoções e situações diferentes do adulto, porque ele está passando por mudanças cerebrais. Isso é uma razão para o isolamento dele. Segundo, busca por autonomia. O seu adolescente quer construir a identidade dele sem influência sua, do pai, sem influência da família, sem influência direta dos pais. Ele quer construir a identidade dele, tá? Então, essa busca por autonomia pode gerar isolamento e até determinado ponto isso é normal, e é bom que ele tenha essa autonomia, porque ele vai se desenvolver, ele vai tornar um adulto, e com certeza você quer que seu filho se torne um adulto independente, capaz de suprir suas necessidades, capaz de futuramente construir a sua profissão, construir a sua carreira, construir a sua família. Então, você quer que seu filho desenvolva essa inteligência, essa independência. Então, essa busca por autonomia é saudável, faz parte desse isolamento também, pode ser por isso. Outra questão que pode gerar, que é uma razão principal também para o isolamento adolescente, pressão social.
mãe de adolescente, o adolescente, ele tem uma insegurança enorme sobre a sua aparência, sobre as suas habilidades, sobre a aceitação deles entre os amigos, eles são inseguros nisso, e cada um de uma forma diferente. Então, essa pressão que eles sofrem, sim, interfere muito e pode gerar isolamento para eles. Então, quando às vezes a gente fala assim, mas você não tem nada para se preocupar. Tem. Só ele ter que lidar com toda essa pressão que ele lida na escola e com a expectativa, às vezes, de casa mesmo, de atender a expectativa do pai ou da mãe, isso, para ele, é uma pressão social muito grande, isso pode gerar isolamento. Outra questão, a fuga da realidade. Às vezes o adolescente está passando por algum problema, não só na escola ou fora de casa, mas às vezes até em casa. Ele está presenciando situações que estão acontecendo dentro de casa, e o adolescente, ele observa e absorve tudo à sua volta. Tá? Então, às vezes, os pais estão discutindo, ou estão passando por alguma questão familiar, ou alguém doente, ou alguém que faleceu na família. Qualquer coisa que pode ter acontecido com esse adolescente que gerou uma realidade difícil para esse adolescente, ou lá fora, ou outros problemas que ele esteja passando, emocionais, e ele pode querer fugir da realidade. E aí, hoje, que é o mais fácil de fugir da realidade hoje? A forma mais fácil de fugir da realidade hoje para os adolescentes? É o eletrônico, né? Hoje a gente tem isso o tempo todo, né? À disposição. Então, jogos, redes sociais, entretenimento digital, tudo isso pode acabar sendo como um refúgio para esse adolescente e levá-lo para esse isolamento. Tá? E a quinta parte, que é que eu falei, a última que a gente vai abordar mais hoje, e que é uma razão também para o isolamento do adolescente, para a maior parte de uns, e talvez outros nem tanto, mas que é uma questão que influencia no isolamento do adolescente, é a influência dos traços de caráter. Sim, cada adolescente ele tem um motivo diferente para se isolar. E é importante você entender qual é o motivo do seu adolescente para ele se isolar. Tá? Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre cada um dos 5 tipos de filhos. Todos nós temos 5 traços de caráter que moldam a nossa personalidade e a forma como a gente sente, pensa e age no mundo. E com o nosso adolescente não é diferente. Ele também tem 5 traços que moldam a personalidade dele. E de acordo com a intensidade, se ele tem mais de um traço ou menos de um traço, isso vai influenciar no comportamento dele e na necessidade dele de isolamento. E vai gerar também o porquê que ele se isola. Então, cada traço ele se isola por um jeito diferente, por uma situação diferente. E cada filho tem uma predominância de um traço ou outro. Todos os filhos têm os 5 traços, tá? Todos nós temos os 5 traços de caráter, tá? Por quê? Porque esses traços de caráter, eles se moldam desde a nossa infância, desde quando estava na barriga da nossa mãe até os nossos 5, 6 anos de idade, tudo que aconteceu à volta daquela criança ali, a forma como ela percebeu aquilo ali, impactou na forma dela pensar, sentir e agir na vida. Por quê? Porque enquanto o sistema nervoso dela estava lá se desenvolvendo, né, tudo que aconteceu nela influenciou na forma como formato do corpo dela se desenvolveu e como a mente dela se moldou. Para quê? Para que ela tenha habilidades, características que possam ser usadas para protegê-las de dores existenciais. Então, todos nós temos os 5 traços, mas com a quantidade diferente de acordo com as situações vividas por cada um de nós. Por isso, nós somos únicos, e o seu adolescente também. Então, eu vou explicar um pouquinho de cada tipo de filho para você poder identificar o seu filho adolescente e perceber por que ele está se isolando e como você pode agir com ele, tá? Então, o primeiro é o filho criativo, o filho introspectivo, é aquele filho que tem um formato de corpo mais alongado, com umas esquinas mais aparentes de osso, uma entrada às vezes grande aqui na testa, sabe? Um corpo alongado, magrinho, cheio de quina. Esse tipo de filho, ele tem mais do traço que a gente chama de esquizoide. Mas não se atente a esse nome, por isso eu vou falar aqui introspectivo ou criativo, tá? Porque esse nome científico é para respeitar a base científica lá do psicanalista que desenvolveu, identificou, né, e explicou os traços de caráter no formato, né, do corpo e no desenvolvimento da nossa mente. Então, William Reich, né, que ele nomeou esses traços de caráter. Então, em respeito a essa base científica, eu vou explicar aqui, mas a gente vai utilizar os outros termos das características desse adolescente para que você possa identificar mais fácil, tá? Então, esse adolescente, ele se fecha por quê? Porque ele quer organizar os pensamentos e evitar estímulos excessivos. Esse adolescente, que ele é muito criativo, que ele é muito imaginativo, que ele é muito introspectivo, ele vive no mundo da lua. Se seu adolescente é assim, sabe, vive no mundo da imaginação, ele tem muitos pensamentos, o tempo todo ele está pensando, então ele precisa de um tempo para organizar esses pensamentos e evitar estímulos muito excessivos. Então, por isso, normalmente ele se isola. O segundo traço é o traço oral.
É aquele adolescente que ele é sensível, que ele é afetuoso, que ele é carinhoso, que ele gosta de abraço, ele gosta de toque. Então, esse adolescente, normalmente, ele gosta de estar com pessoas, só que ele precisa de atenção o tempo todo. Então, se em algum momento ele sentir uma carência emocional ou estiver buscando atenção e não estiver recebendo, ele pode se isolar, até como uma forma de proteção, porque ele espera receber aquele carinho, aquela atenção, e se ninguém dá, ele pode acabar se isolando, tá? Então, como que é o corpo desse adolescente? É mais redondinho, mais fofinho, com bochechinha bem aparente, bem redondinha, tá? Ele é mais fofinho. Então, observa, se seu filho é assim, ele pode acabar se isolando por carência emocional, e você precisa dar essa atenção para ele. O terceiro traço é o traço psíquico, que se chama, né, na base científica, é o psicopata, mas não é o psicopata serial killer de filmes, de patologias, tá? Da psicologia. Não é o psicopata de transtorno de psicopatia, tá? É um nome do traço de caráter dado por esse psicanalista lá atrás. Então, respeitando essa base aqui, eu vou chamar de psico, tá? E é um filho que ele é mais estrategista, que é negociador, que é articulador. Sabe aquele filho que ele sempre quer sair ganhando alguma coisa, que ele não quer perder nada? É aquele filho que sempre pensa assim, o que eu vou ganhar com isso? O que eu vou ganhar em troca se fizer isso? Esse filho, ele tem a dor da manipulação. Ele detesta, ele não suporta ser manipulado, enganado, usado. Então, e nem controlado. Então, se ele sentir que ele está sendo controlado ou manipulado, ele vai se isolar, porque ele vai se afastar quando ele sente que ele está sendo controlado. Então, se você ficar tentando controlar ele, impondo muito as coisas, as regras, falando que ele tem que fazer daquele jeito, impondo muitas coisas para ele, ele se sente controlado, que ele não pode ser ele mesmo, ele vai se isolar, ele vai se afastar um pouco. Aí, como que é o corpo, né, desse traço? O corpo desse traço, ele é um corpo mais largo na parte de cima e mais estreito na parte de baixo, fazendo um formato de um triângulo assim, invertido. Às vezes aqui ele tem também um estreitamento muito de repente aqui, né, bem mais fino aqui na parte do queixo, né? Todo mundo já tem um estreitamento aqui na parte do queixo, mas quem tem desse traço, ele afunila bem aqui na parte do queixo. Essas são características físicas do traço negociador, articulador, né, que é o psi, tá? O quarto traço que seu filho pode ter em predominância é aquele traço masoca, né, que eu falo masoca porque é o masoquista do traço de caráter, tá? Mas, novamente, não se atente a esse nome, porque não quer dizer que ele gosta de sofrer, é uma pessoa que gosta de sofrer, nada disso. Mas esse traço masoca, ele tem uma característica que é um adolescente forte, que aguenta as coisas, que é estratégico, que é planejador, que é organizado, é mais metódico. E a característica física dele vai ser realmente de um troncudinho, sabe? Mais forte, mais quadradinho, formato de corpo quadradinho, tipo aquele personagem do Divertidamente, o Raiva do Divertidamente, sabe? Que ele era todo quadradinho. E ele guarda as emoções por quê? Por medo de não ser compreendido. Então, se ele estivesse num lugar, num ambiente onde ele pode ser julgado, exposto ou criticado, ele vai querer se isolar. Ele vai preferir ficar seguro no cantinho onde ele se sente mais confortável e seguro, onde ninguém vai expor, vai criticar ou vai julgá-lo. Por isso, ele muitas vezes se isola e guarda as emoções para ele mesmo. E o quinto traço? O quinto traço é o traço rígido, né, do traço de caráter, que é esse traço que é determinado, que é perfeccionista, que é o mais perfeitinho. E o formato do corpo desse traço, como que é? Desse adolescente, como é que vai ser? Aquele formato de corpo mais desenhado? Sabe aquele adolescente que você olha assim, tem um formato de corpo já todo definidinho, todo desenhado, que gosta de cuidar, é mais vaidoso, gosta de cuidar da aparência, que se preocupa com isso e que tem um formato de corpo realmente mais harmônico. Esse traço é perfeccionista, gosta de ser o melhor, gosta de ganhar o tempo todo, é muito competitivo e gosta de estar com pessoas. Então, por que ele se isola? Ele se isola quando sente que ele não está sendo valorizado. Porque esse traço, ele precisa de elogio, ele precisa ser validado, ele precisa ser valorizado. E se ele estiver num ambiente onde ele falhou e ele não foi valorizado, ele não é reconhecido, ele acaba, às vezes, se isolando para que isso não aconteça novamente, tá? Então, vamos lá, mãe de adolescente. Agora que você já entendeu os motivos por trás do isolamento do seu filho, vamos falar sobre alguns erros que podem estar afastando ainda mais o seu filho de você. Os maiores erros dos pais lidar com o isolamento do seu filho adolescente são os seguintes. Erro 1, exigir que o seu filho saia do quarto a pouco. Então, se você ficar insistindo à força que ele saia do quarto, tipo, sai desse quarto agora, esse não é a melhor abordagem. A melhor abordagem é criar convites naturais e interessantes para o seu filho. Segundo erro, querer resolver na hora errada. Chamar para conversar logo depois que ele se isolou. Ele acabou de se isolar, você vai chamar ele para conversar agora? Não é o melhor momento. O melhor momento é quando ele já saiu do seu quarto espontaneamente. Terceiro erro, julgar ou minimizar os sentimentos do seu filho. Então, se você fala para o seu filho, meu filho, você não tem motivo para ficar assim, por que você está assim? Você não tem motivo para isso.
invalidar ou minimizar ou julgar os sentimentos do seu filho é um erro que muitos pais fazem e acaba afastando mais ainda o filho de você. Qual seria a melhor abordagem, então? Valida os sentimentos dele, demonstra interesse genuíno por eles, tá? Quarto erro comum que os pais fazem, não entender a personalidade do filho. Tratar todos os adolescentes como se fosse da mesma forma. Sabe? Ah, todos os adolescentes são iguais. Então, todos fazem assim, todos reagem assim, todos são iguais. É tudo a mesma coisa, só muda de endereço? Não é verdade. É verdade que muitos adolescentes têm comportamentos comuns, tá? Tem adolescentes que têm comportamentos comuns, que é aqueles que eu falei lá no começo. Qualquer coisa você volta lá no vídeo e vê. Comportamentos são comuns de adolescentes. Nessa parte parece que é tudo igual, só que a verdade é que cada adolescente é único e você precisa personalizar a sua comunicação de acordo com o tipo de filho que você tem aí. E você sabe que é tão verdade isso, que os adolescentes não são iguais, que se você tem 2 filhos ou 3, se você tem mais de um adolescente, você sabe que do jeito que você fala para um, não funciona para outro. Às vezes você fala de uma forma, um vai lá e obedece, o outro cria problema, o outro estressa, o outro resmunga, o outro critica, o outro pergunta por quê, o outro fica irritado. Não é assim? Porque cada filho é único. E por que cada filho é único? Porque cada um tem um padrão de funcionamento de acordo com os traços de caráter que moldam a sua personalidade. E por isso é importante conhecer esses traços de caráter do seu filho e saber quais deles, desses 5 traços que eu falei, né? Do esquizoide, do oral, do masoca, do psico e do vígilo, quais desses traços o seu filho tem mais e que influenciam o comportamento dele, a forma dele ver, sentir e agir no mundo. Então, você precisa entender isso. Mas agora que você já sabe o que não fazer com seu filho adolescente, eu vou te ensinar como abordar o seu filho, então, do jeito certo, ok? Como se comunicar com um adolescente que se isola. Então, o jeito errado é você cobrar diretamente ou tentar forçar uma conversa. Isso não vai funcionar, tá? Ficar fazendo pergunta invasiva quando ele já está fechado. Ele já se fechou, ele já está ali chateado, ele já acabou de se isolar. Vai ficar invadindo ali a privacidade dele naquele momento, não vai funcionar. Então, qual é o jeito certo? É você que é o adulto responsável, que já está com o seu cérebro desenvolvido, você aprender a gerenciar isso e você criar um ambiente seguro para o diálogo. Então, o seu adolescente que ainda está em formação, lembra, ainda está em desenvolvimento, você precisa ajudá-lo criando um ambiente seguro para esse diálogo. Aproveita momentos casuais para conversar. Por exemplo, passeios, refeições. Sabe, a própria Bíblia fala que o pai deve ensinar o filho caminhando na estrada. Então é isso, aproveite momentos de passeio, aproveite momentos de descontração para você conversar com o seu filho adolescente, tá? Adapte a comunicação de acordo com o tipo de adolescente que você tem. Então vai adaptando, você precisa saber qual o tipo de adolescente que você tem para você adaptar essa comunicação para o seu filho adolescente, tá? Vou te dar um exemplo de abordagem para cada tipo de filho, tá? Introspectivo, que é aquele filho que eu falei, o esquizoide, né? O filho criativo, o filho que tem um mundo da imaginação, assim, no mundo fora da caixa. Como que você pode falar com esse filho? Por exemplo, você pode falar, eu sei que você gosta do seu espaço, mas eu estou aqui quando conversar, quando você quiser conversar. Então, assim, mostra para ele que vai ter um momento que ele precisa ficar na caverna mesmo. Para quê? Lembra que a gente falou? Para organizar os pensamentos, para processar as informações. E aí, nesse momento, você fala, filho, eu sei que você gosta do seu espaço, mas se você quiser conversar, eu estou aqui. Então, você mostra que você está ali, mas respeita o espaço dele. Agora, se o seu filho já é mais redondinho, mais fofinho, bochechudo, se ele é mais sensível, mais atencioso, mais carismático, ele gosta de estar coladinho com você e, de repente, ele se isola, você pode perceber que talvez ele esteja com uma carência emocional. Talvez ele esteja precisando mais da sua atenção, por isso ele está isolado. Então, desse filho, vai lá resgatar ele, realmente. Chega lá perto dele e fala, filho, sinto saudade de conversar com você, vamos dar uma volta? E vai dar uma volta com ele, vai fazer alguma coisa junto, ou chama ele para fazer alguma coisa junto em casa, você está fazendo alguma coisa, está preparando jantar, tá? Chama ele para ajudar ali na louça, ou você lava a louça e ele vai secando, interage ele nas coisas. Inclusive, até nas questões de casa, tá? O filho que ele é mais sensível, mais afetuoso, ele às vezes sente essa preguicinha de ajudar lá, né? O adolescente às vezes tenta a dificuldade de ajudar se você mandar ele fazer sozinho. Às vezes, nesse caso desse filho, ele tem muita dificuldade de fazer as coisas sozinho. Mas se você chamar para fazer junto, só pelo fato de estar junto, de estar na sua companhia, ele vai se interessar mais e vai conseguir fazer. E você vai conseguir ter ele mais para perto de você e tirar ele do isolamento, tá? O terceiro filho, que é o filho estrategista, né? O filho negociador, articulador, você pode falar com ele, interagindo com ele, trazendo ele para participar das decisões. Claro que você que é responsável, você que é a mãe, você tem a decisão final. Mas quando ele se sente incluído,
nas tarefas, nas decisões, nas situações, ele não se sente tão controlado. Ele percebe que ele faz parte ali do processo, que ele está integrado na família e não está sendo manipulado ou controlado. Isso faz com que ele saia do isolamento e participe mais das coisas com você. Então, o que você pode fazer? Você pode fazer com esse filho? Você pode falar, filho, o que você acha dessa situação? Eu quero ouvir a sua opinião. Integra ele nas situações que você tiver que resolver. E o quarto filho, que é o filho, né, que tem uma profundidade emocional muito grande, mas que ele se fecha mais, que é o filho quadradinho, um formato todo quadradinho, mais troncudinho. Como que você pode falar com ele? Filho, eu percebi que você anda mais quieto. Está tudo bem? Então, você vai demonstrar preocupação para ele, mostrando que percebeu que ele está mais quieto e deixando que ele, um ambiente seguro para que ele se expresse. Por quê? Esse filho, que ele é mais fechado, mais reservado na dele, que tem esse formato de corpo mais troncudinho, mais quadradinho, ele é forte, normalmente ele aguenta muitas coisas. E ele observa e absorve muitas coisas ao seu redor. Então, por exemplo, se ele percebeu que você está com problema, que você está cheio de problemas, cheio de coisas para resolver, ele não quer ser mais um fardo para você. Ele não quer ser um problema. Então, às vezes, ele pode estar passando por alguma situação, mas ele vai se trancar, ele vai se guardar, lá no canto dele, vai se isolar, para não ser mais um problema para você, porque ele quer te poupar. Então, quando você demonstra esse interesse por ele, perguntando, filho, eu percebi que você está quieto, está tudo bem? Você está abrindo para ele uma oportunidade de conexão. O quinto filho, que é o filho determinado, perfeccionista, né, o traço rígido, que é o corpo mais harmônico, mais desenhado, né, mais perfeitinho, esse gosta de ser valorizado, de ser elogiado. Então, se ele está isolado, é porque ele está se sentindo que não foi validado, que não foi valorizado. Então, como você pode fazer? Admire ele, mostra que você admira, elogie ele pelas coisas positivas que ele fez. Então, fala, filho, admiro muito como você se dedica, mesmo que talvez ele não tenha atingido o resultado que ele esperava, ou que vocês esperavam dele em determinada situação, mas mostre que você admira o esforço que ele faz, a dedicação que ele faz. Porque quando ele percebe que você admira esse empenho, essa dedicação, ele se motiva a fazer mais. E isso pode fazer com que ele saia do isolamento para vir concluir as coisas que precisam ser feitas, tá? Agora eu vou passar para vocês algumas estratégias para ajudar seu filho a sair do isolamento. Tá? Então já pode ir anotando aí algumas estratégias e depois você pode até voltar aqui nos comentários e me falar se você usou, se você viu o resultado, porque normalmente são pequenos ajustes que já trazem resultados imediatos, tá? Você vai sentir esse resultado e eu quero que você volte aqui para compartilhar comigo. Tá bom? Então, como que você pode ajudar o seu adolescente sem pressionar? Faça convites indiretos para ele. Lembra que eu falei lá atrás? Fazer convites indiretos, criar uma situação interessante para que ele deseje sair do isolamento. Então, em vez de você exigir que ele saia do quarto, crie uma situação em que ele deseje sair do quarto, que seja de interesse dele. Porque às vezes ele não vai querer sair se for uma coisa de interesse seu, mas se for uma coisa de interesse dele, talvez ele queira. Então, por exemplo, prepara um lanche favorito dele e chama, filho, vem lanchar comigo. Preparei um lanche que você pega aqui, vamos lanchar junto. E aí, sem forçar uma conversa, cria aquele momento ali, né? Ou chama ele para ver um filme. Filho, olha, eu selecionei aqui o filme que você gosta, que você estava querendo ver. Vamos assistir junto mais tarde? Então, você vai criar situações em que ele deseje sair e estar na sua companhia, tá? Fazendo convites indiretos, pressionando. Outra coisa, fazer atividades compartilhadas, né? Então, propõe atividades que façam sentido para ele. Lembra disso, ó, se ele está já no processo de isolamento, ele não vai querer sair naturalmente por algo que seja de seu interesse. Você precisa ali conectar, você precisa conquistar esse interesse dele. E como que você pode começar a fazer isso? Tenha atenção pelo seu filho, pelas coisas que ele se interessa, pelas coisas que ele gosta, e comece a se aproximar para essa conexão pelo que ele se interessa, para depois você ir trazendo para o que você se interessa também. Então, propõe atividade que tenha sentido para ele, como assistir um filme junto que ele goste, como jogar algo que ele goste, ou apenas estar presente ali junto na casa, no ambiente, sem ficar forçando uma interação o tempo todo, mas ficar só na presença junto, pelo menos, tá? Outra coisa que você pode fazer, conversas em momentos leves. Lembra que eu falei, caminhando na estrada? Então, aproveite momentos em que ele está relaxado para se aproximar, né? Como no carro, durante uma refeição. Então, ó, estão ali na refeição, conversa, ele está relaxado na refeição, conversa naquele momento. Ou, por exemplo, você está levando seu filho adolescente para fazer um curso de inglês, você está no transporte, né? Está no carro ali com ele, levando ele para um curso, ou para a escola, ou para um curso que ele está fazendo. E aí, nesse momento que você está no carro, ou numa viagem que vocês estão fazendo, vocês estão no carro ali na viagem, começa perguntando que música que ele quer ouvir, talvez coloque uma música do estilo dele, dê oportunidade para ele escolher também, dê uma sugestão, ó, cada um escolhe uma que preferida, faça alguma coisa junto. Ou ali, comece, né, aquele momento ali do carro, contar, fala
fala de você primeiro, em vez de só fazer aquele interrogatório, de perguntar, filho, como é que é o seu dia? O que tem? O que você quer me falar? Fale sobre você, fala alguma situação sobre você, que gere interesse, curiosidade nele, e daí depois, quem sabe, ele vai se abrir para falar algo dele também. Outra questão que você pode fazer, dar responsabilidade gradual. Um adolescente, ele precisa de responsabilidade, né? Ele está no momento de desenvolvimento de autonomia, então ele precisa responsabilidade. Só que é importante que você dê essa responsabilidade de forma gradual. À medida que ele vai cumprindo, você vai dando maiores responsabilidades. E ele precisa sentir que ele é parte ativa da família. Então, quando a gente dá uma responsabilidade para o adolescente, impondo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, porque não é mais do que a sua obrigação, dependendo do traço do caráter, da personalidade dele, ele vai se sentir usado, ele vai se sentir manipulado, ele vai se sentir desanimado de fazer aquilo ali, se for uma obrigação. Mas a partir do momento que ele entende que ele é parte ativa da família e que a participação dele naquilo ali contribui para toda a família, ele se sente útil. E o adolescente, se você souber comunicar com ele, ele pode ser muito prestativo. E ele gosta de se sentir útil. Ele gosta de se sentir valorizado pelo esforço que ele faz. Ele gosta de sentir reconhecimento pelas ideias que ele tem. Ele gosta de se sentir útil e estar ali ajudando. Então, inclua ele de uma forma que ele perceba que ele é ativo. Não que ele está fazendo mais do que a obrigação dele, mas que é importante a participação dele em cada processo ali da família. Então, delegue responsabilidade para que ele seja útil e engaje ali no ambiente da família, se sinta assim, integrado ali na família. Tá? Vou te dar um exemplo prático. Teve uma mãe que passou pelo processo de análise corporal comigo, né, do acompanhamento, e aí ela trouxe uma dessas questões para mim, que ela tinha uma dificuldade com o filho, porque o filho dela só queria ficar no quarto jogando videogame. E quem nunca passou por essa dificuldade, né? Acho que é a maior dificuldade dos adolescentes hoje, né, das mães de adolescentes, é o filho o tempo todo, ou no videogame, ou no celular, né, na parte eletrônica. Ela normalmente brigava, ela reclamava, ela cobrava, ela se irritava, ele ficava irritado, eles acabavam discutindo, e aí depois ela brigava com ele, ou tirava o videogame, mas acabava dando uma situação desconfortável, uma situação chata, porque ela se desgastava muito, porque é verdade que quando a gente fica insistindo e desgastando para poder convencer o nosso adolescente a fazer alguma coisa, a gente fica exausto, você fica exausto, não fica? E a gente acaba discutindo e, afastando a conexão com ele. A gente sabe que tem hora que a gente tem que se impor mais, mas quando a gente resolve só na base da briga, a gente distancia do nosso adolescente. Então, depois que ela fez esse processo e trouxe essa questão para mim, eu dei um direcionamento para ela sobre como ela se comunicar com o filho dela adolescente. E aí ela começou a se interessar pelos jogos dele e perguntar para ele sobre os desafios do jogo, o que era o desafio, o que ele fazia para vencer aquele desafio do jogo. E aí, quando ela mudou esse comportamento dela, essa comunicação dela com ele, e ela passou a se interessar pelas coisas que ele gostava, isso gerou nele com que ele começasse a compartilhar mais coisas com ela. Então, ele começou a compartilhar as coisas com ela. E, aos poucos, ele começou a sair mais do quarto. E ela falou para mim, Priscila, ele agora sai do quarto, às vezes ele vem falar comigo coisas do jogo até, ele vem me procurar para falar algumas coisas. Então, isso realmente acontece, tá? Ainda porque essa questão do videogame, do celular, é o que mais fica mesmo, né? Então, tem uma outra mãe que falou comigo que o filho, eles falam muito nessa questão do jogo, jogando com os amigos, online. E uma coisa que eles gostavam muito de fazer quando ele era menor, era assistir filmes juntos, e que ultimamente ela não conseguia mais, porque toda vez que ela chamava ele para assistir um filme, ele não queria, porque preferia ficar jogando com os amigos mesmo online. E aí, depois que ela fez esse ajuste na comunicação que eu passei para ela falou que teve um dia que ela virou para ele e falou, filho, vamos ver um filme junto, tô com vontade de ver um filme junto. E ela falou que na hora, ele sempre pedia mais 10 minutos, não, mas quero continuar aqui jogando. Ela falou que ele parou do jogo, olhou para ela, tá bom, mãe, vamos. Ela falou assim, Priscila, eu não acreditei que ele parou na hora o jogo e falou, tá bom, mãe, vamos ver o filme. Então, mãe, eu estou falando esses exemplos para você ver que ajustes pequenos que você faz na comunicação, respeitando o padrão de funcionamento do seu filho adolescente, entendendo como funciona a mente dele, vão trazer resultados assim rápidos e resultados transformadores. Então, vale a pena você dedicar tempo seu para entender a mente do seu filho adolescente. Vale a pena você dedicar um pouco do seu tempo, da sua atenção, para observar o seu filho adolescente, perceber quais são as maiores características que ele tem desses traços de personalidade, entender a mente dele para ajustar, fazer um pequeno ajuste na sua comunicação para que esse quebra-cabeça aí, que essa conexão entre vocês possa se encaixar, tá bom? Então, agora que você já tem algumas estratégias para trazer o seu filho para perto, vamos para o desafio prático para que você possa aplicar ainda hoje? Já pega o papel aí e a caneta e anota esse desafio, tá? Isso eu quero que você faça ainda hoje e depois pode voltar aqui nos comentários para me contar como que foi. Primeira coisa que você vai fazer, observar sua mãe, você precisa observar seu filho, porque cada filho é único, então você precisa observar. Então já observa a questão do corpo dele, tá? Se ele tem um corpo mais alongado, com as quinas aparentes, lembra lá naquela parte que eu expliquei? Ele é mais do traço esquizoide, ele é mais aquele filho criativo, se ele é muito com as ideias fora da caixa, ele tem mais do traço esquizoide, então você vai olhar lá como você vai abordar com ele.
Se ele é mais redondinho, mais fofinho, mais bochechudinho, ele tem mais do traço oral, e aí ele é mais aquele filho afetuoso, afetivo, emocional, que é carinhoso, precisa muito da sua atenção. Se ele é mais em formato de triângulo invertido, mais largo, em cima mais estreitinho, a perninha mais fina, né, os ombros mais larguinhos, ele é muito articulador, é negociador, ele não gosta de sair perdendo, ele quer sempre saber o que ele vai ganhar em troca de alguma coisa, você já vai observar para saber como lidar com ele. Se ele tem mais o corpo quadradinho, o formato de corpo quadradinho, como que você vai lidar com ele? Ele é mais planejador, mais organizador, mais metódico, ele gosta de rotina. Então, como que você vai agir com esse filho? Ele precisa de segurança. Já se o filho tem um formato mais delineadozinho, mais desenhado, aquele corpo todo harmônico, todo definidinho, ele é mais do traço rígido. Então, como que você vai falar com ele? É um filho perfeccionista, ele precisa de elogios, ele precisa ser valorizado o tempo todo. Tá? Então, você vai observar seu filho, primeira coisa, observa seu filho e identifica em que momentos do dia que ele parece mais receptivo. É quando acorda, é na parte da tarde, é antes de ir para a escola, depois que volta de um curso, ou se ele já é adolescente, já terminou a parte da escola, está na faculdade, ou, né, ou já está trabalhando. Mas que momento do dia você observa que ele é mais receptivo, que ele é mais aberto para você? Primeira coisa, porque você tem que observar para saber esse momento para começar a abordagem com ele, tá? Então você tem primeiro identificar qual é esse momento que ele parece mais receptivo, ok? Segundo, você vai testar uma abordagem diferente. Lembra daquela coisa? Se você quer um resultado diferente, você não pode continuar fazendo as mesmas coisas que não estavam dando o resultado que você queria antes. Então, ó, resultado diferente exigem comportamentos diferentes. Então, em vez de você cortar um diálogo, que era o que você estava tentando fazer, você vai fazer um convite sutil para que ele goste de fazer algo. Pensa em algo que ele goste e você vai convidá-lo para fazer algo que ele goste, sem estar forçando um diálogo de imediato. Tenta essa abordagem. E aí você vai registrar a reação dele, tá? Por que registrar? Para você observar, olha, isso funcionou, isso deu um resultado positivo. Ah, então eu vou fazer isso mais vezes, vou ajustar mais da próxima vez. Então, registre a reação dele. Perceba se ele interagiu melhor quando você não fez a pressão. Então, pensa assim, você já sabe quando você pressiona, qual é a reação dele, você já sabe. Então, agora tenta de fazer diferente. Observa como que ele é, observa o melhor momento do dia que ele está mais ativo, testa uma abordagem diferente, em vez de ir lá forçando um diálogo, convida ele sutilmente para fazer algo que ele goste e observe a reação dele. Tá? Esse é o primeiro passo. Depois que você fizer isso, tá? Eu quero que você teste essa estratégia nos próximos dias e depois venha aqui nos comentários me contar, ok? Mães de adolescentes, pequenas mudanças fazem toda a diferença na condição do filho. Então, não menospreze as pequenas mudanças. São pequenos ajustes que a gente precisa fazer. Tem hora que sim, respira fundo, observa seu filho, lembra que ele está no processo de desenvolvimento ainda, o cérebro dele não está totalmente desenvolvido ainda, e você pode ajudá-lo e guiá-lo nessa construção, nesse processo, e você adequando a sua comunicação, você pode sim tirar o seu filho do isolamento, trazer ele para perto de você, ok? Vamos resumir aqui os principais pontos abordados, para você não esquecer. Vimos hoje, nesse programa de hoje, que o isolamento da adolescência pode ser um comportamento normal, mas que é importante observar quando se torna preocupante para dar atenção específica para isso, ok? Vimos também que cada adolescente se isola por um motivo diferente, de acordo com o seu traço de personalidade. Por isso é importante você conhecer o traço de personalidade do seu filho adolescente, tá? Vimos também que existem erros comuns que afastam ainda mais o filho e como cobrar demais e não respeitar o tempo dele. Então é importante evitar esses erros. E eu te mostrei aqui que existem formas de se comunicar com ele sem gerar conflito, adaptando ao jeito dele ser, ok? E lembrar que essas pequenas mudanças na abordagem podem fazer grandes resultados na relação entre mãe e filho, ok? Se você quer aprender mais sobre como entender a mente do seu filho adolescente e melhorar a relação com vocês dois, eu tenho um convite especial para você. Eu estou criando um grupo VIP e eu vou deixar aqui, né, da descrição do vídeo o link do grupo VIP para que você não perca mais as coisas que eu estou preparando para te ajudar a melhorar a comunicação com seu filho adolescente. Então clica aqui, entra no grupo VIP e se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder os próximos conteúdos. E se você conhece uma mãe de adolescente, já encaminha esse vídeo para ela também. Até o próximo vídeo.